somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Glória a Deus, aleluia. Pai Celestial, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está aqui esta tarde, Pai. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor habita entre os louvores. Receba a adoração dos Teus filhos. Receba, Senhor, o cântico de júbilo, de adoração, porque digno é o Senhor. E agora, Senhor, toma a Tua palavra e reparta, ó Deus, com cada um de nós, de acordo com nossas necessidades, Pai. Que nada venha impedir o Senhor de se fazer presente, que todos os espíritos estejam sob controle, Pai, e que as almas sejam ganhas para o Senhor, e aqueles que já são convertidos tenham, ó Deus, um renovo de fé. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós nos colocamos em Tuas mãos. Amém. Que Deus continue abençoando a todos, amém? É maravilhoso estarmos na casa de Deus e adorarmos o Senhor, amém? Convido os irmãos, já que estamos aproveitando que estamos de pé, a abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 12, no versículo 38 ao versículo 42. Enquanto os irmãos encontram a Escritura, somente transmitir aos jovens que após o culto, nós vamos ter uns 10 a 15 minutos, bem rapidinho, para nós conversarmos sobre a leitura da mensagem, como já conversamos em uma outra reunião, e aí vamos estipular os grupos ou ver a melhor forma de fazer. Será bem rápido. Eu peço aos pais paciência para esperar os filhos, né? Em máximo aí 15 minutos, espero estar liberando eles. Também quero transmitir aos irmãos a saudação do pastor Febrônio. Falou comigo hoje à tarde e disse que está tudo bem e que final de semana ele estará conosco, amém? Então, que Deus abençoe. Eu sei que vocês têm orado por ele, né? E com certeza ele vai voltando, né? Contando muitas bênçãos por onde ele passou, porque sempre ele diz, quando ele vai, ele diz, aí quando eu vou eu vejo que eu deveria ter ido mesmo, amém? Então foi um momento também aproveitando para duas coisas, o lazer e também para a obra ali no Amazonas. E o trabalho ali está muito maravilhoso, os irmãos sabem disso, e nós somos gratos a Deus, amém? Então vamos ler as Escrituras em Lucas, ou melhor, Mateus, capítulo 24, capítulo 12, melhor. São Mateus, capítulo 12, versículo 38 ao 42. Diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas.
Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Amém? Vamos orar. Pai celestial e eterno Deus, agradecemos o Senhor pela palavra e pedimos agora que o Senhor a vivifique, Pai, e a abençoe em nossos corações, pois lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Hoje pela manhã nós tivemos um bom momento, quando Deus nos abençoou, quando nós falávamos sobre revelação, que é aquela arma poderosa que Jesus disse que nem as portas do inferno não poderiam prevalecer contra aqueles que têm a revelação. Amém? E hoje, nessa oportunidade, eu quero falar sobre um tema com o título Deixando passar o sinal por alto. E nós queremos meditar um pouco e ver na história da igreja, dos acontecimentos, quando o homem falhou em ver o sinal de Deus e deixou o sinal passar por alto. Por mais claro que era o sinal, eles não viram. E colheram as consequências por não terem percebido o sinal. E nós hoje estamos vivendo em nosso dia, em nossa oportunidade, e sabemos que a Bíblia diz que Deus não leva o homem a julgamento sem antes advertir o homem. E Deus adverte o homem, mas esta advertência vem sempre acompanhada de um sinal. E após o sinal, uma voz. Porque essa é a maneira de Deus. Ele manifesta um sinal para dispersar, ou despertar, melhor dizendo, a atenção da pessoa. Quando Moisés estava ali cuidando das ovelhas, ele viu o sinal de Deus. E o sinal era aquela sarça que ardia em fogo e não se consumia. E então, quando ele viu o sinal, aquilo aguçou a sua curiosidade para ver o que se passava ali. E quando ele se aproximou para olhar o sinal, então saiu a voz do sinal. E a voz disse: Moisés, tira a sandália, porque o lugar que pisas é santo. E a voz do sinal disse a ele que ele deveria ir libertar Israel do Egito. Então sempre após o sinal vem a voz. A voz é para, ou melhor, o sinal é para chamar a atenção do indivíduo, para que ele ouça a voz. Mas se a pessoa não percebe o sinal, muito menos perceberá a voz do sinal. E você vai ver que sempre o homem falhou, na maioria das vezes, em ver o sinal de Deus. E alguns conseguiram ver, mas não foram o suficiente a ponto de ouvir a voz do sinal. Muitos se contentaram só com o sinal. E quando a voz falou, eles rejeitaram a voz. E o juízo veio da mesma forma, ou pior ainda sobre eles, porque eles tinham visto o sinal e não quiseram ouvir a voz. Então, as duas coisas têm que estar junto, o sinal e a voz do sinal. E nós devemos, irmãos, saber que nós não estamos livres dessas coisas acontecerem em nossos dias. Pelo contrário, está acontecendo na humanidade. Deus
não está dormindo. Deus está tratando com o seu povo. Deus está enviando os seus sinais. Deus está enviando após os sinais a sua voz de advertência para a humanidade. E é necessário que nós, como filhos, como povo de Deus, possamos tanto perceber o sinal, como a voz do sinal, a advertência, para que possamos nos corrigir, para que possamos nos posicionar, para que possamos estar pronto para o arrebatamento. Amém? Então eu quero falar, irmãos, sobre esse perigo de deixar o sinal passar por alto. E eu quero a vossa atenção, porque você está vivendo a oportunidade nesse dia. Você está correndo risco de deixar os sinais passar por alto, de não perceber os sinais, de se envolver tanto com as coisas da vida, a tal ponto que os sinais não te atingem. Ou de se acostumar, porque aí também vem a questão, se acostuma com os sinais, ao ponto que a voz do sinal é ignorada. E as pessoas vão vendo os acontecimentos, muitas vezes de imediato causam um certo impacto, e depois elas vão se acostumando com aquilo, e vão vivendo uma vida adormecida, e o juízo vem sobre elas, por não terem sido corrigidas pela palavra, quando a palavra veio para chamar a um posicionamento. Então veja, irmãos, que na maioria das vezes, o homem não vê a advertência e ele tem que encarar, por isso, por essa razão, por não ver, por não prestar atenção na advertência, no sinal de Deus, ele tem que encarar o juízo. Um juízo sem misericórdia. Um juízo que nenhum de nós deveríamos, irmãos, nem em pensamento, imaginar estar diante daquele juiz irado. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de misericórdia, mas também diz que Ele é um fogo consumidor. E há o tempo da oportunidade e há o tempo do juízo também. É como aquela velha história que nós sempre contamos, daqueles dois moços. Até há um hino que foi feito sobre essa história, dos dois moços que estudaram juntos. E um deles era muito dedicado em seus estudos. E o outro não levava a sério. E então logo um deles, esse moço que não levava a sério, abandonou os estudos e foi viver sua vida. E logo ele entrou no mundo da criminalidade e foi preso. Mas quando ele foi preso, ele lembrou do seu amigo, que tinha continuado estudando e tinha se tornado um advogado. E ele escreveu uma cartinha para o seu amigo e diz: amigo, eu acabei fazendo algumas coisas indevidas e estou na cadeia, preciso de sua ajuda, lembra de mim. E esse amigo então pegou a causa daquele colega e entrou na justiça e defendeu ele e o tirou da cadeia. Mas ele saiu da cadeia e voltou para a velha vida, enquanto o outro continuou estudando. E mais tarde o moço caiu outra vez no crime, e lá foi ele para a cadeia. E quando ele estava lá, ele lembrou outra vez do seu amigo. É o que acontece com muitas pessoas. Elas só lembram de Deus na hora que a coisa aperta. Mas basta Deus dar uma folgadinha e eles já esquecem de Deus. E aí ele lembrou do amigo, escreveu uma carta e diz: amigo, outra vez preciso da sua ajuda. E aí então veio a resposta e disse: amigo, quando você me procurou pela primeira vez, eu era um advogado. Eu pude te ajudar, mas agora é tarde demais. Agora eu sou juiz. Eu só posso te condenar. Então, essa situação o mundo vai ter que encarar. Hoje ele é advogado. Hoje ele tem enviado os seus sinais de advertência. Hoje ele tem chamado a igreja para um posicionamento, para uma vida de consagração, para uma vida de santidade. Ele tem chamado a igreja para uma vida de acertos. E ele está pronto para defender a sua causa, por mais escura que seja. Mas chegará o dia que ele se assentará como juiz. E a Bíblia diz que então, quando ele se tornar
o juiz, o seu trono será raios, trovoadas, relâmpagos, será algo terrível. Mas hoje ainda a misericórdia fala, a graça fala, o trono de propiciação fala por você. E os sinais de Deus estão aí apontando e chamando cada um a um posicionamento. Mas não deixe o sinal passar por alto. Não corra esse risco, porque o homem, infelizmente, ele não vê o sinal por causa do seu orgulho na maioria das vezes. Ele não vê, ele cai na armadilha do diabo e ele se envolve muito com as coisas daqui. E ele não percebe os sinais. Conta-se que o Titanic, aquele grande navio, quando ele estava cortando as águas do mar, então foi dito aos maquinistas que colocasse mais lenha, para que ele viajasse o mais rápido possível, para quebrar todos os recordes de velocidade. E veio um navio do outro lado e emitiu avisos e disse que havia icebergs e que eles deveriam tomar cuidado, mas o orgulho era tão grande. Em outras palavras, eles disseram: você não sabe com quem está falando. Você está falando com o comandante do maior navio do mundo. E eles não deram atenção. E quando aqueles homens viram o iceberg, estava tão perto que não havia mais tempo. Igreja, é dessa forma que acontece. A advertência vem, o sinal vem, e a pessoa ignora. E quando ela vê realmente, ela encara o problema, ela está tão perto que ela já não pode mais fazer nada a não ser dar um grito de desespero. E aqueles homens ali então, que estavam no comando os auxiliares daquele grande comandante, quando presenciaram aquilo, eles gritaram aos maquinistas que desligassem as máquinas para girar ao contrário. E aquilo foi a sentença de morte. Porque se eles aproveitassem o embalo, quem sabe eles fariam uma curva mais fechada. E eles tromparam contra aquele iceberg e rachou o casco aquela grande máquina, invencível, e se foi para o fundo do mar. Junto com ela foi os sonhos, junto com ela foi famílias. É o que acontece com muitos lares, irmãos. Eles não veem o sinal, eles ignoram o sinal. E quando explode, vai junto os seus sonhos, vai junto inocentes que acompanham, que fazem parte daquela família. Por isso, irmãos, dê atenção aos sinais de Deus. Os sinais estão diante de nós todos os dias, todas as manhãs. É através da palavra na igreja, é através de um ímpio muitas vezes, é através de um acontecimento nos céus, é através de tantas e tantas formas que Deus procura falar conosco. Mas é necessário que o orgulho possa ser deixado de lado. É necessário que o homem possa descer, porque disse o profeta que o caminho para cima é para baixo. É se humilhar, é descer aos pés de Cristo, para poder ouvir dele a voz do sinal, que te aconselha, que te posiciona para a vitória. Amém? Então, quando nós descemos, nós podemos ver a Deus. Quando nós nos humilhamos, nós podemos ver a Deus. Nós podemos então ver Ele, pois Ele desce ao nível mais baixo, para que o mais humilde possa tocá-lo, para que o mais humilde possa vê-lo. Então veja, irmãos, que quando Deus operou seus sinais para anunciar os acontecimentos, os homens não viram. Lá no passado, lá na história, pois eles já tinham seus quadros totalmente prontos. Eles eram muito inteligentes para parar e ouvir um velho Noé. Eles eram muito inteligentes para parar e se assentar diante de um homem chamado João o Batista, que estava vestido de peles de animais, um analfabeto, um iletrado. O orgulho deles não deixou, mas ali estava o sinal de Deus, a voz do que clama no deserto. Mas o orgulho deles não pôde fazer com que eles se baixassem para ouvir aquele pregador. Os sacerdotes esperavam a Cristo. Eles falavam, eles até mesmo salmodiavam, cantavam.
sobre a vinda do Messias. E quando o Messias estava, o Cristo, ali no Calvário, sendo pregado na cruz, tudo o que estava acontecendo ali, eles estavam cantando lá no templo e não percebiam. Salmo 22 dizia: os que passam por mim podem contar os meus ossos, repartir os meus vestidos, lançaram sorte sobre a minha túnica. E isso era o Salmo 22, era o hino que eles cantavam nos sábados na sinagoga. E agora estava acontecendo diante dos olhos daqueles sacerdotes. Aquele homem magro como raiz de uma terra seca. Aqueles soldados repartindo suas vestes. Eu fico com essa, você fica com aquela. E a túnica, o que vamos fazer? Vamos lançar sorte sobre ela para ver com quem fica. Tudo acontecendo diante dos olhos deles. E eles não viram. Eles deixaram esses sinais passar por alto. Eles não conseguiram ver. Mas houve, irmãos, alguns homens, um Pedro, houve um Tiago, houve um João, houve uma Maria Madalena, houve uma samaritana que desceu, que se humilhou e pode ver, aleluias, o sinal diante dos olhos. Houve um Simeão que formou dentro de si uma expectativa tão grande ao ler a palavra, quando falava sobre a vinda do Messias, a tal ponto que a expectativa borbulhava dentro dele, e Deus chegou e falou e disse: Simeão, tu não vais morrer antes que você veja o libertador de Israel. Ah, irmãos, aquilo foi tão forte para Simeão, que todos os dias agora ele ia ao templo. Mas o que Simeão ia ao templo fazer? Esperar o Messias, porque ele sabia que a mãe dele haveria de apresentá-lo ali no templo. E numa população de por volta de 2 milhões de pessoas, nascia bebês todos os dias, e o Simeão cedinho estava indo para o templo. Ele não deixou o sinal passar por alto. Ele era um homem de um coração humilde, ele era um homem de um coração simples, para que Deus pudesse revelar a ele o seu plano. E entre todas aquelas dignatárias, aquelas mulheres chiques, com aqueles chales todo bordado, todo bonito, todo bem apresentado, ele olhava e dizia: não, não é. Mas eu creio que naquela manhã ele sentiu algo diferente, e Simeão sabia: é hoje, algo vai acontecer. Ah, irmãos, viva você na expectativa do rapto, que quando chegar aquele dia, você vai acordar com um sentimento diferente. Você não sabe o que vai acontecer, mas algo ali, uma alegria, uma paz. E eu creio que Simeão estava nessa condição. E quando ele chega ali, assoviando, quem sabe, um hino, sorrindo, feliz: olá, bom dia, senhor Simeão, bom dia. Que alegria é essa, Simeão? É uma alegria que eu não posso explicar. Algo maravilhoso, algo me espera. Assim anda o cristão, irmãos. E quando ele olhou aquelas mulheres chegando, lá atrás vinha uma mulher simples, mal vestida, um pequeno bebê embrulhado num pano que se usa na canga dos boi. E ela vinha ali, e as mulheres cochichando no ouvido do outro, dizendo assim: está vendo esta aí? Ela carrega um filho bastardo. Ela concebeu antes de se casar. Veja, que vergonha, que mancha para Israel. E todas iam se afastando dela. Mas Simeão, irmãos, quando ele viu aquilo tocou, irmãos, aquilo contagiou, algo, irmãos, ali houve uma sincronia tremenda. E Simeão foi e chegou diante dela, tomou, pegou aquela criança, olhou bem nos olhos daquele menino, e com lágrimas, quem sabe aquelas lágrimas brilhantes correndo em sua face, em sua barba branca, ele levantou suas mãos ao céu e disse: Pai, pode despedir o teu servo em paz, porque meus olhos viram o libertador de Israel. Aleluias! Glória a Deus! O maior sinal
manifestado diante deles. Uma virgem conceberá, era o sinal, a virgem concebeu. E aquelas pessoas olhavam e diziam: o que ele disse? Esse homem realmente está louco? Eu sempre pensei que ele já estava fora de si. Mas não, irmãos, quando você capta a voz de Deus, quando você capta o plano de Deus, você torna-se estranho para o mundo. Mas não tem problema, não somos estranhos para Deus. Ele pôde ver, a samaritana pôde ver, aquelas pessoas simples puderam ver, puderam captar aquele sinal. O cego Bartimeu pôde ver, pode ir e saber assim: ele vai passar por aqui, eu ouvi falar dele. E quando estava ele assentado ali numa pedra esperando, e alguém passou, ele: quem vem aí? Quem vem aí? Ele estava tão ansioso, porque ele sabia que o mestre ia passar por ali. Mas ele era cego, mas ele viu pela fé o sinal, porque ele ouviu o testemunho, ele sincronizou o testemunho que ele ouviu com as escrituras, e ele disse: é ele. Então, irmãos, hoje o mundo não vê a hora em que estamos vivendo, porque eles procuram ver nas coisas de acordo com suas teologias, de acordo com suas grandes catedrais, seus grandes cursos e diplomas. E aí eles acabam não vendo Deus na simplicidade, preparando um povo para o arrebatamento. Deus na simplicidade, irmãos, revelando as escrituras, levando a noiva de hoje a ser uma noiva palavra, igual a noiva do princípio, com o mesmo batismo, com a mesma ceia, com a mesma doutrina. Aleluias! Então veja, eles não vê, pois estão muito envolvidos com os cuidados da vida. Estão envolvidos em eleger um candidato para estar representando eles na política. Porque eles buscam um libertador e não conseguem ver que Cristo é o nosso libertador. É Ele que vai nos libertar de qualquer circunstância que possa aparecer pelo caminho. Então eles estão envolvidos. Como diz a parábola do semeador, a semente que caiu entre os espinhos, ela cresceu, mas ela não pôde frutificar, porque os cuidados da vida sufocaram. Quanta semente boa, irmãos, tem caído, mas os espinhos, o cuidado, o desejo de ficar rico, o desejo de ser mais importante do que o outro, tem sufocado e tem impedido os frutos do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então veja que os cuidados, os acontecimentos, as ocupações do dia a dia vão impedindo deles verem os sinais de Deus diante dos olhos. Vai impedindo que os sinais causem, irmãos, um impacto neles. Agora, você pode dizer: isso é para o mundo. Irmãos, vamos trazer para nós, vamos conversar essa noite e vamos ver eu e você. Será que estamos conscientes, igreja, dos sinais? Da hora em que estamos vivendo? O será que na primeira hora causou um certo impactozinho e depois nos acostumamos? Veja, Romanos capítulo 1, eu quero ler. Os irmãos somente ouçam. Se quiser anotar, depois você lê em casa. Romanos capítulo 1. Versículo 26. Eu quero citar aqui alguns sinais para vocês, que diante de nós vemos todos os dias. Romanos 1, verso 26. Pelo que Deus, verso 25, vamos ler um versículo antes. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha agora o verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Por que é
que o mundo vive hoje? Contagiado pelas paixões infames e imundas, porque rejeitaram o Cristo e adoraram mais a criatura do que o Criador. Adoram as mulheres através da canção, adoram o homem através da canção, adoram imagens, adoram qualquer coisa, mas não adoram ao único e verdadeiro Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, Deus então os abandonou, para que então amassem as paixões infames da carne. Então a culpa da podridão que o mundo vive está no próprio religioso, na própria religião, que ao invés de ensinar o povo a palavra pura, tem substituído a palavra por credos e dogmas. E por esta razão, o mundo está cada vez indo de mal a pior. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres, olha aqui, mudaram o uso natural, do contrário à natureza. Mas irmão Paulo, quando isso vai acontecer? Era uma profecia de Paulo. Os santos irmãos do passado, por certo, quando liam, diziam: meu Deus, quando essas coisas acontecer, é hora de se preparar. Mas isso está diante de nós. E eu pergunto, qual é o impacto que essas coisas, esses sinais, causam na sua vida? E semelhantemente, também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aí você vê a primeira vez um caso desse e fica apavorado. Mas depois você vê a segunda vez, a terceira, e você vai se acostumando. Isso deveria, irmãos, nós estamos vivendo no auge dos acontecimentos. Se errarmos o alvo, irmãos, é porque somos muito falhos, porque tudo está diante de nós, mostrando que a qualquer hora o rapto vai acontecer. E uma pessoa que mesmo vendo essas coisas, ainda tem tempo para se envolver com coisas erradas, é porque não está atento aos sinais. Então veja, irmãos, que os sinais estão aí. Os dias de Sodomas estão aí. Lucas capítulo 17, versículo 26 ao 29. Olha o que diz: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Estamos vivendo em um tempo de fartura ou não estamos? O povo reclama, mas de barriga cheia. Comem, bebem, casam, dão-se em casamento, constroem, edificam. É sinal do fim. Como também, verso 28, verso 27, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. E aí eu pergunto, e aqui diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Não estamos vivendo nesses dias? Os dias de Sodoma, na questão moral,
Os dias de Sodoma na questão da prosperidade, os dias de Sodoma na questão de família, casando, dando-se em casamento, vivendo uma vida solta e tudo mais. E diz a Bíblia que assim seria também hoje. Mas nos dias de Sodoma, igreja, havia um Abraão, tipo da noiva espiritual, que estava com sua tenda montada debaixo dos carvalhais de Manre, vivendo longe de Sodoma. Mas havia um Ló natural, um crente carnal, vivendo dentro de Sodoma. É o que acontece hoje. E eu quero perguntar a você, é você um Ló ou é você um Abraão? Onde está a sua tenda armada? Diante dos programas desse mundo moderno, ou lá a sós com Deus? E Abraão ali recebeu a visita, uma visita especial, a visita de Elohim. Deus visitou a Abraão, revelou os segredos do coração de Sara. E eu pergunto, irmãos, que dia estamos vivendo? Isso já tem se cumprido. Deus se manifestou através do ministério do seu profeta. Deus visitou a igreja de uma maneira especial através desse ministério, revelando os segredos dos corações. O que estamos esperando? Um pouco, o último sinal, igreja, ouça isso aqui, o último sinal antes que fogo descesse do céu e queimasse Sodoma, foi Abraão ser visitado por Deus. E isso já tem acontecido, Deus já nos visitou através de sua mensagem, revelando, restaurando, revelando os mistérios da palavra. O que falta para Sodoma ser queimada? Quantos anos já tem se passado? São sinais, igreja, que no passado, no dia deles, eles deixaram passar por alto os sinais enviados a eles. E Deus pergunta a nós esta noite: estamos nós impactados pelos sinais? Olha, Jesus dizendo, em São Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 35, ele disse que quando a figueira brotasse, não passaria a geração que visse a figueira brotar, sem que todas as coisas acontecessem. Israel, no ano 70 depois de Cristo, foi dispersada por General Tito e se espalharam pelo mundo todo. Viveram quase 2000 anos, irmãos, como peregrinos. Judeu casando com judia, preservando sua raça, porque eles sabiam que um dia Deus iria trabalhar com eles. Em 1948, a bandeira mais antiga do mundo tremulou, a bandeira da estrela de Davi, e a ONU declarou Israel uma nação. A figueira brotou, Israel retornou para a sua pátria, para esperar as suas duas testemunhas de Apocalipse 11. E quando essas duas testemunhas de Apocalipse 11, Moisés e Elias, eles descerem para tratar com Israel, a noiva estará longe daqui. Porque quando, irmãos, José do Egito foi dar-se a conhecer a seus irmãos, ele deixou a sua esposa no palácio, e ele a sós se manifestou, se apresentou. E eles choraram e disseram, pensaram, agora José vai vingar-se de nós. E ele disse, não chores, não preocupes. Era necessário que todas essas coisas acontecessem. Então um dia desses, irmãos, ele virá e nos levará para as bodas do Cordeiro. E ele descerá, diz a Bíblia, e se apresentará. Moisés e Elias apresentará o Messias para Israel. E a Bíblia diz que eles olharão para as mãos de Jesus e verão suas feridas, suas cicatrizes.
e perguntarão: onde foi que adquiriste essas feridas? Então Jesus olhará para aqueles judeus e dirá: na casa dos meus amigos. E quando ele falar isso, eles então reconhecerão que eles rejeitaram o Messias, que eles o mataram. E a Bíblia diz: então eles chorarão amargamente, como uma mãe chora a perca de um filho primogênito. Mas quando eles estiverem chorando amargamente, ele dirá, como José disse para os seus irmãos lá atrás, porque José era o tipo de Cristo. Ele dirá: não chores, não chores, era necessário que eu fosse morto, porque eu tinha que redimir uma noiva para mim. Ela está no palácio agora. Aleluia! Glória a Deus! Tudo isso era necessário. E Apocalipse 7 diz que 144 mil judeus reconhecerão o Messias como Salvador. E eu pergunto, irmãos, a que hora estamos vivendo? Se Israel já voltou para a sua pátria, se a figueira que viu, porque Jesus disse: não passará a geração. Ele não falou assim, não passará uma geração, o tempo de uma geração, mas ele diz: não passará a geração que viu. E aqueles homens que viram Israel tornando-se uma nação, poucos restam. Poucos ainda existem. O que falta para que nós suba? Que sinal maior você quer ver? Esses homens chegaram para Jesus e disseram: mestre, mostra-nos um sinal. Depois de tantos sinais que Jesus tinha mostrado, Jesus disse: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Será que queremos mais algum sinal? Será que não estamos deixando os sinais passar por alto? A prova que você não está deixando os sinais passar por alto é a tua vivência com Deus. É o tipo de vida que você está tendo, é o tipo de comportamento que você está tendo. Vamos ser mais claros, é o tipo de programas que você está assistindo, é o tipo de programas que você está clicando na internet. Isso prova se você está realmente impactado pelos sinais ou se você não está. A hora é mais tardia. Querem ouvir mais um sinal antes de nós encerrar? Eu quero mostrar um sinal que é impactante, que vocês viram nas notícias, que nós vimos, mas que na hora a gente comenta um com o outro e depois vai se acostumando. Na mensagem, o primeiro selo, parágrafo 159 da tradução de Goiânia, ao 162. Ouça o que diz o profeta, e aí responda para você mesmo a que hora estamos vivendo. Olha aqui, escute. Agora vejam, nós sabemos quem são os donos das grandes lojas. Porém, Roma tem a maior parte da riqueza do mundo, e os judeus têm o demais. Agora vejam isto, escutem bem como o Espírito Santo me revelou isto. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Notem que tipo tão sagaz, escuta aqui. Agora, mas o irmão Branham não viu o que nós vimos. E olha o que ele diz aqui. Note que tipo tão sagaz. Agora já temos o quadro e sabemos que ele é Roma, que vai fazer um pacto com quem? Com Israel. Que ele é Roma. Sabemos que é o cavaleiro do cavalo branco. E sabemos que saiu com uma doutrina, logo que sucedeu como Roma pagã.
Logo, o que sucedeu com Roma pagã? Foi convertida em Roma papal e foi coroada. Vamos aqui. Agora, no tempo do fim. Quando é o tempo do fim? Não nos dias primitivos, quando Cristo estava pregando, mas no tempo do fim. Na última parte da semana final, como vimos no estudo das 70 semanas de Daniel, Cristo profetizou por 3 anos e meio, e ainda restam determinados 3 anos e meio para os judeus. Isso é quando as 2 testemunhas estarão pregando por 3 anos e meio para eles. Correto? E este príncipe, escuta aqui, durante esse tempo, fará um pacto com o povo de Daniel. Quem? O Papa. Fará um pacto com o povo de Daniel, com os judeus. Então será quando a noiva será arrebatada. Ela não verá essas coisas. O que o profeta disse? Quando esse pacto for firmado, a noiva não estará aqui. Agora deixe eu citar para vocês aqui uma notícia. Do dia 26/5/2014, o Papa Francisco visita Israel e troca presentes com o primeiro-ministro, com o presidente de Israel. E ouve essas palavras do presidente: a paz interreligiosa é mais necessária para se conseguir a paz em outros âmbitos. Quer dizer, é necessário que nós tenhamos a paz religiosa para depois termos a paz na questão da política. E eles já estão trocando embaixadores. O Papa nunca havia visitado. Não havia essa afinidade para um Papa entrar em Israel, visitar Israel. Mas a Bíblia diz que ele fará um pacto com o povo de Daniel. E quando ele fizer esse pacto, a noiva não estará aqui para ver. Moisés e Elias é que vai condenar o pacto feito. Vai condenar os judeus por ter feito esse pacto. E serão mortos. E ficarão por 3 dias na praça. Depois ressuscitarão. A que hora estamos vivendo? Será que estamos esperando para ver o pacto? Porque já estamos vendo o que antecede o pacto. São sinais. São horas, irmãos. Não deixe os sinais passar por alto. É hora de desespero. É hora da igreja se posicionar. É hora de acerto. É hora de deixar as mágoas de lado, os ressentimentos de lado. É hora de perdoar. É hora de amar. É hora de buscar o Espírito Santo. Aleluias! Porque disse o profeta: só uma coisa poderá entrar ali, o mais puro do amor divino. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos nesse momento elevar nossos corações a Deus sobre o solo musical aí. A que hora estamos vivendo, igreja? Tem os sinais impactado a sua vida? Deus visitou, ouça isso aqui, Deus nos visitou através de um profeta. Olha para cá um pouquinho antes de nós orarmos. Que sinal glorioso! Como Deus visitou a Abraão. E Deus, se você olha, você diz: que privilégio para quem viu Jesus, que privilégio para Israel, que olhava aquela coluna que era Cristo. Era Cristo. Ah, mas Cristo nasceu há 2000 anos atrás. Não, Cristo se encarnou em um corpo há 2000 anos atrás. Mas Ele é o Deus que sempre existiu.
E a Bíblia diz que a coluna de fogo que seguia Israel era Cristo. E você olha e diz, é um privilégio para Israel ter visto Cristo, ter visto a coluna de fogo. Mas em nossos dias ele veio. Ele veio e se manifestou sobre a cabeça do seu profeta. Ele se manifestou diante de milhares de pessoas. E ele se permitiu. Quando um homem disse, irmão Branham, o senhor poderia ganhar muito dinheiro com essa foto. Ele disse, longe de mim que eu vá fazer negócios com esta foto. Quando ele se permitiu tirar uma foto ao meu lado. Que sinal do tempo do fim, dê a mesma coluna de fogo que guiou Israel, se permitiu ser fotografada. Eu e você temos o privilégio de ver a mesma coluna de fogo. E quando levaram aquela foto para o FBI, a polícia de investigação americana, examinar, foi lá o irmão Branham junto com seus administradores e se assentaram na sala de espera. E quando aquele homem investigador abriu a porta, após ter investigado, feito todos os testes para ver se era uma foto real, quando ele abriu a porta, ele olhou e disse, quem é o William Branham aqui? O Branham se colocou de pé e disse, sou eu, senhor. Ele disse, senhor Branham, um dia o senhor vai morrer, mas enquanto houver cristianismo na terra, esta foto será lembrada. Aleluia! Que coisa! A que hora estamos vivendo? Ele disse, esta é uma foto de um ser sobrenatural que se permitiu ser fotografado. E está no Museu de Arte em Austin, nos Estados Unidos, como a única foto de um ser sobrenatural que um dia se permitiu ser fotografada. A própria ciência teve que provar. E agora o que estamos fazendo com todos esses sinais? Olha o privilégio que temos de termos visto essa mensagem, de termos crido neste profeta, quando Deus o vindicou de tal maneira para ser o precursor da sua segunda vinda. Eu pergunto, a que hora estamos vivendo, igreja? Como está o teu relacionamento com Deus? Tem esses sinais impactado a sua vida? Vamos orar nesse momento. Faça um autoexame agora diante de Deus. Renove teu pacto com Deus.